reconhecemos, Pai, o ministério da graça, do favor, como o Senhor tem cuidado, zelado da nossa vida, Pai. Ah, Senhor, Tu és bom, Pai. Em todo o tempo Tu és fiel. Você pode abrir os seus lábios, um minuto e agradecer a Deus. Agradeça a Deus pelos seus feitos, as suas maravilhas sobre nós, o seu poder que opera em nós o agir. Glórias a Ti, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Os Teus grandes feitos sobre nós. A Tua palavra declara: será que se um filho lhe pedir pão, o Pai lhe daria uma pedra? Ou se o filho lhe pedisse um peixe, lhe daria uma aspa? Se vós com seus maus saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem. Pai, meu Deus, nós temos recebido da Tua bondade, do Teu favor sobre nós. Reconhecemos onde nós estamos, e o que temos é fruto do Teu cálice. Nossa mão é fruto do Seu cálice, é fruto do Seu amor. Tempos mais memoráveis de vitórias na minha vida aconteceram nesse lugar. Eu sou ricamente agradecido por Deus. Dê a paz para esse lindo que está ao seu lado. Diga: é uma honra estar ao seu lado. Sou muito agradecido de Deus. Para trás de você, dê a paz para o seu irmão. Diga: é uma honra. Tem pessoas bonitas atrás de você aí, irmão. Tem? Se não tiver, pode olhar para frente, aqui na frente tem. Amém? Hoje queremos continuar com o que temos já falado exaustivamente. A segunda percepção quanto mais nós falamos, se torna uma verdade ainda mais forte. Estamos falando sobre quebra de maldições, porque Deus, Ele deseja trabalhar primeiramente em nós, para depois trabalhar em nós. Eu gostaria de tratar com um texto com isso. Está lá no capítulo 19. O batismo hoje foi poderoso. Se for usado, logo Deus fez um milagre.
relator, porque eu não estou vendo aqui. Só tem um aqui, 2 foi para a glória. Lucas, no capítulo 19, no verso 1, o tema é chamados para a liberdade. Aleluia! Porque quando Deus Ele nos coloca em liberdade, nós estamos aptos para cumprir propósitos mais poderosos. Lucas 19, do verso 1, está aqui e diz assim: entrando onde? Em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, diga comigo, Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por conta da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Glória a Deus. Diga para alguém assim: Senhor, tem pressa. Diga mais forte: Senhor, tem pressa em conhecer você. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam murmuravam, dizendo: esse que se hospeda como um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: resultar a quem? Aos pobres, a metade de coisa eu tenho desfraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o filho do homem, diga bem forte, filho do homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Levante sua mão. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor veio buscar, o Senhor veio salvar a nossa vida, o Senhor veio direcionar os nossos passos, o Senhor, Pai amado, veio nos chamar para um propósito maior, Pai. Muito obrigado porque a palavra diz, João 3,16, porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós cremos, Pai amado, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou para termos uma vida santa, uma vida restituída, uma vida abençoada e uma vida em Cristo Jesus para projetos poderosos. Quem recebe, dá glória a Deus, aplaude Cristo vivo. Sente-se, por favor. Nós já falamos, o Senhor Ele nos chamou para um projeto santo, e o tema é chamados para a liberdade. Apesar de que o mundo ele conspira de uma outra visão, e quem está no mundo geralmente ele declara: não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre para tomar as minhas decisões. Eu sou livre para fazer o que eu acho certo, o que eu acho coerente, o que eu acho correto. Eu sou livre para viver a vida que eu quero. Só que você e eu, que conhecemos o Cristo vivo, sabemos que essas pessoas estão aprisionadas. E quem é livre, levante a mão, é você, porque Cristo te libertou. E esse é o entendimento que Deus quer que tenhamos compreensão.
que nós aqui somos livres e essas pessoas estão amarradas. Mas no contexto que elas pensam, não, é o que eu sou livre. E aqueles que estão lá naquela igreja abençoada de irmãos bonitos, eles é que estão aprisionados por uma palavra retrógrada, por uma palavra que já passou, pelo estilo de vida fracassado. Não, meu amado, nós é que temos que ter graça sobre a nossa vida, nós é que temos que ter paz, nós é que temos que ter contentamento na alma, porque nós é que de fato somos livres. Você é que tem a vida abençoada, você é que tem a vida satisfatória que Deus preparou para você. E o que nós vemos aqui é que de fato o Senhor já nos chamou para vivermos uma vida de liberdade. Possivelmente essa vida amarrada não é o que Deus quer para a sua vida. Ora, nós temos o entendimento que Deus ele tem um projeto e um propósito para a sua vida. Deus, ele está ansioso que você venha a cumprir o propósito que ele tem para você em liberdade. E só podemos cumprir esse propósito em liberdade se nós compreendermos a natureza do nosso chamado. Então eu entendo o que o Senhor faz aqui, e nós já pregamos acerca disso aqui. Às vezes houve entendimento com relação a essa dimensão. O Senhor Jesus está atravessando a cidade de Jericó, e quando ele chega lá, meu amado, o que acontece? Quando ele entra, tinha um homem por sobrenome Zaqueu. Mas naquele lugar estava cheio de pessoas, e a razão pelo qual Zaqueu não pôde ter um contato físico com o Senhor Jesus é porque a multidão estava ali, a multidão estava naquele lugar. Então eu consigo entender que quando o Senhor passa por aquele lugar, baseado naquilo como cheio aquela cidade, eu consegui entender uma coisa, Jesus, que o Senhor lhe foi àquele lugar para chamar alguém improvável. Sabe, Joilson, quando Deus ele vai num lugar, e às vezes dentro desse aspecto nós olhamos nesse para a nossa casa, para a nossa família, e vemos alguém que é calmo, vemos alguém que só estuda, vemos alguém que não bebe, que não fuma, que está ali. Aí nós declaramos assim, da nossa visão periférica, da nossa visão física, declaramos: poxa, essa pessoa, ela dá um crente, ela dá um Senhor para cumprir o seu propósito. Quem tem assim alguém parecido na sua família, na sua casa? Levanta a mão assim, que alguém que é pacato, alguém dá trabalho. Aí tem um ditado no mundo: olha, esse aí não cheira e não fede. Quem é que tem um assim? Sempre tem alguém assim na nossa casa, que te diz assim: não, esse daí não dá trabalho não. Aí quando você olha para aquele cidadão, ele não respeita, ele não honra, ele não bebe, ele sai, ele não se submete. Aí você diz assim: ó, esse aí vai dar para o que não presta, esse aí não vai dar certo. Só que para nós ele não vai dar certo, mas Deus conhece o coração de cada um de nós, Senhor. Quantos um dia olhariam para você e, pasmem, veriam que você se tornaria isso que você é, Cleber? Quantos de nós olhariam para nós, meu amado, há basicamente 10, 15 anos atrás? Jamais imaginaria que você estaria aqui num domingo, todo bem arrumado, limpo, cheiroso, bonito ali para essa pessoa ao seu lado.
Diga para esse é um milagre de Deus. Quantos nesse momento poderiam estar indo aí, de fato, celebrando a vitória do papão? É triste isso, mas poderiam estar por aí, meu irmão. Quantos poderiam estar por aí, vivendo as estruturas mundanas, perversas? Quantos estariam aí atrás de mais um relacionamento? Porque quantos estariam aí dizendo assim, não, eu tenho aqui para enxugar minha mágoa, eu estou aqui, eu vou beber para esquecer, eu vou beber por conta disso, por conta daquilo outro. Aí nós olhamos assim, de fato é alguém que dentro de um nível de complexidade seria alguém improvável. Você pode estar diante de alguém que seria improvável estar aqui. Você pode estar sentado ao lado de alguém que seria improvável estar aqui nesse lugar. Se meu amado está próximo de alguém que para a sociedade, ou para a mãe, ou para o pai, ou para parentes, de fato jamais estaria num ambiente como esse. Pois é, mas é que Deus tem um propósito para essa vida. Por mais tudo que aconteceu no seu passado, por mais das estruturas deficitárias, por mais os valores equivocados que você fez lá no mundo, Deus ainda assim tem um propósito para essa vida. Quando eu olho para aquele lugar, meu irmão, quantas pessoas estavam sedentas ao lado de Jesus? Quantas pessoas estavam próximas ao Senhor Jesus? Muitos. Zaqueu estava distante, Zaqueu estava longe, Zaqueu não queria aquilo que a multidão estava próxima. Zaqueu era alguém improvável, e se torna mais improvável ainda quando eu olho quem era Zaqueu. Isso o torna mais improvável, porque a Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha uma estrutura deficitária. Zaqueu, ele era primeiro um publicano. Já falamos acerca do publicano. Publicano, existiam dois tipos de publicanos: aqueles que cuidavam de fato da coroa romana, aqueles que cuidavam dos recursos dentro de Roma. Mas existia o outro nível de ser publicano. Era alguém que era enviado ou que era separado de um determinado lugar para recolher nas províncias distantes os recursos. Zaqueu era uma pessoa, e a Bíblia diz aqui que ele era o maioral, ou seja, ele era o líder daquele lugar. Então ele tinha uma posição. Quando eu falo acerca de impossibilidades, é visto ou visão do homem, mas o que é impossível, improvável aos seus olhos, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível para o nosso Deus, diga amém. É por isso que pessoas que nunca apostaram em você estão olhando para você e estão declarando assim: como que ele ou ela está vencendo, como é sendo, e como que você está bem? Era porque homens olharam com olhos e declararam, porque você era alguém que vivia uma vida dissoluta, fracassada no seu passado. Mas o Senhor não está preocupado com o seu passado, Ele está preocupado com o seu presente e está focado no seu futuro. Por isso há um nível de compreensão. Zaqueu era alguém improvável de Deus chamar, de alguém tocar no seu coração, em virtude de que muitos estavam ali, mas o Senhor foi para falar com Zaqueu. E o estado dele ser um publicano era a sua posição. Ele era alguém respeitado entre aqueles que recolhiam seus impostos. Ele era alguém que tinha posição, mas mais do que posição, ele era rico.
para os nossos tempos contemporâneos, para além da pós-modernidade. Você conhece alguém de posição e rico? Geralmente, quando alguém ele tem uma posição e tem recurso, dificilmente essa pessoa é uma pessoa simples. Dificilmente essa pessoa é uma pessoa humilde nesse mundo. Dificilmente essa pessoa é uma pessoa de relacionamentos, de humildade. Porque posição e recursos automaticamente leva o ser humano a se tornar soberbo, presunçoso e arrogante. Basta alguém morar melhor do que os outros, ele já se acha melhor. Basta alguém ter um emprego melhor do que o outro, ele já se acha melhor. Basta alguém, meu amado, ter uma casa melhor, um carro melhor, ele acha que ele é o melhor. Eu tenho esse carro, tu não tem esse carro. Eu moro nesse lugar e você mora nesse outro. Eu tenho isso e você não tem. Sabe o que é isso? Soberba e presunção. E para os tempos da modernidade, não vale quem você é, Luiz. Vale o que você tem e o carro que você dirige. Me diga se isso não era algo improvável. É alguém, meu amado, que tem posição, é porque estudou. Eu não tenho nada contra alguém que estuda e deve estudar. A competência intelectual faz parte do modelo perfeito do qual Deus quer abençoar a sua vida. Mas, meu amado, eu não posso chegar aqui, não, é porque eu estudei isso, eu estudei aquilo, sabe? Eu tenho meu mestrado, meu doutorado, meu PhD, sabe? É porque eu falo três idiomas. Ao invés de tornar alguém simples para ajudar a pessoa, isso traz arrogância e presunção. Quanto desses seus MBAs você usa para ajudar o próximo? Quanto do teu conhecimento, meu amado, traz auxílio ao necessitado, ao faminto, a alguém que precisa de socorro? Aí porque eu falo inglês, eu falo espanhol, o quanto disso ajuda pessoas que necessitam, porque tem pessoas que precisam disso, você tem e não faz, e só tem para sua arrogância ou presunção. Quanto mais Deus nos dá, é para você ajudar, meu amado, as pessoas. É para você socorrer o aflito, para você socorrer o necessitado e aquele que precisa. Deus não dá para que você e eu venhamos ser soberbos, presunçosos ou arrogantes. Deus nos dá para socorro. Deus nos dá para nós nos ajudarmos, é olhar para alguém que não tem e você tem, e você tendo e outra pessoa não tendo, você pode dizer assim: eu posso por você, porque, meu amado, aquele que sabe que tem que fazer não faz, está pecando. Quando você tem e o outro não tem, Deus te colocou no seu coração, você tem, é para você socorrer quem não tem. Glória a Deus. Mas nos tempos contemporâneos, uma pessoa que tem é simplesmente para ela dizer que tem, simplesmente para ela se auto-achar melhor, para ela declarar: não, eu posso, você não pode. E não é isso que Deus tem. Quando eu olho para essa questão de o ser improvável, é essa a questão, porque havia muitas pessoas naquele lugar, e havia o Zaqueu. Zaqueu era alguém igual a você e a mim, que alguém olhava com características de sermos impossível de nós tornarmos cristãos. Quando eu falo ainda hoje para alguns amigos meus do tempo da minha infância: não, eu sou cristão, eu sou pastor, lidero uma igreja. E alguém olha para mim assim: eu não acredito. Tem alguém que não acredita ainda em você? Tem alguém que olha para você e diz: você não parece crente, não parece cristão. Eu não acredito que você vai liderar, que você vai influenciar, que vai ter transformações e mudanças na sua casa, na sua família, a partir de você. Se alguém que não acredita em você, não importa. Deus, Cristo Jesus, o Espírito Santo, acredita que você vai dar certo. A impossibilidade do ser o Zaqueu naquele lugar, por conta de quem ele era.
por conta dos princípios e valores que ele vivia, por conta da posição, e por conta de automaticamente do suprimento que ele tinha. Ele tinha posição, tinha dinheiro. São coisas hoje, meu amado, que trazem muita presunção, derrota e fracasso na vida dos seres humanos, da sociedade pós-moderna. Eu acredito que essa combinação geraria preciso de religião. As pessoas olham para nós e dizem: eu não preciso de religião. Se eu estudar eu consigo, se eu trabalhar eu consigo. Lógico, você de fato consegue. Você não precisa de Cristo para adquirir bens, não. Então a gente vem pregar: Senhor, porque eu preciso disso. Não, se você trabalhar e estudar, você vai conseguir num plano, porque o conhecimento, ele não está no céu, ele está na terra, então pague o preço por ele. Agora a sabedoria está no céu, e sabedoria é que faz com que as conquistas permaneçam na sua vida. Sem sabedoria, tudo que você pode conquistar pode sair das suas mãos. Só o conhecimento não é suficiente para fazer você fazer a manutenção das promessas de Deus na sua vida. É por isso que muitos têm famílias e acabam com a família, porque só tem o quê? Conhecimento e finanças. Mas a sabedoria faz você lidar com o dia a dia, com a sua casa, com a sua família, e isso vai abrangendo valores, e Deus vai começando ali a edificar a sua casa, e você não perde seu casamento, não perde a sua família. Que é isso, sabedoria? Conhecimento está na terra, mas a sabedoria está nos céus. E a Bíblia diz que quem a sabedoria peça a Deus, que a todos dá, e isso não lhes impropera, não lhes joga em rosto. E o princípio da sabedoria, para cá, é o temor do Senhor, porque quando você tem o Senhor, Ele te dá sabedoria para você cuidar bem da sua casa e de tudo que chega nas suas mãos. Quando eu olho, William Douglas fala: quem é o Zaqueu? Existe um livro, As Formigas, do Dr. William Douglas, que você deveria ler. Mas quando nós falamos, o doutor William Douglas, ele olharia para o Zaqueu e dizia assim: não, Zaqueu é o rico pobre. Quem já viu a palestra do doutor William Douglas? Porque tem o pobre, e tem o pobre pobre, e tem o rico pobre. Quem é o rico pobre? O rico pobre é o Zaqueu. Ele tem posição, tem dinheiro, mas ele não tem o que é mais específico e extraordinário. Ele não tem paz na alma. Ele não tem alegria, ele não tem contentamento. Meu amado, ele não tem prazer no Senhor Jesus. Ele é o rico pobre. É alguém que tem dinheiro, mas não tem uma casa, porque não tem uma família, não tem um lar. Porque uma coisa é você ter uma casa, outra coisa é você ter um lar. Tem gente que tem uma casa, mas é tanta crise dentro dessa casa. É esposo que briga com a esposa, é filho que não se submete, é crise no relacionamento, ninguém se respeita, ninguém se valoriza. Aí tem uma casa, mas dentro dessa casa não vale a pena estar nessa casa. Mas quando você tem um lar edificado pelo Senhor, há contentamento, há alegria, há prazer de permanecer ali, há alegria, há contentamento na alma. Essa é uma pessoa rica, meu amor. Chamaria o Zaqueu de um rico pobre, de alguém que precisaria de transformações profundas na sua vida. Isso seria não somente uma questão de retórica, porque se você for ler o final dessa história, é isso que se fazer. É alguém que tem a posição, é alguém que tem dinheiro, mas é alguém que é vazio por dentro. É alguém, meu amado, que tem ali traumas internos. Zaqueu sabe de quem ele é. Zaqueu sabe, meu amado, da sua condição. Isso você vai ver se você continuar a ler esse texto, não fora do contexto. Você vai ver que quando o Senhor entra na sua vida, Ele mesmo declara: olha, se eu tenho defraudado, se eu tenho tomado, se eu tenho pegado algo que não é meu, eu vou restituir. O que é isso, meu amado? Ele sabe que na sua consciência ele está fazendo algo que é errado, que é incorreto, e isso faz com que isso gere uma cobrança. Quando ele vai dormir, ele não tem paz, porque ele sabe que ele está fazendo errado. Há uma cobrança dentro dele. Se eu tenho defraudado,
se eu tenho enganado, se eu tenho mentido. Isso são sínteses de alguém que não tem paz no espírito, porque eu não consigo compreender que alguém que mente tem paz na alma. Eu não consigo conceber que alguém que engane alguém tenha alegria no seu viver. Eu não consigo, meu amado, conceber na minha mente alguém que está fazendo algo errado, que possa dormir tranquilo. O marido que está traindo a esposa, será que ele tem paz? Alguém, meu amado, que está roubando algo, que está pegando ali, será que ele não está com medo, com receio? Sabe que, meu amado, a paz dentro do coração e na mente de alguém com esse nível de comportamento? Zaqueu sabia das cobranças que ele tinha internamente. Zaqueu ele sabia que ele era na posição do dinheiro, mas ele sabia que ele era internamente. Zaqueu sabia que ele era um rico pobre. Por que um rico pobre? Porque o físico jamais vai preencher o espiritual. Diga para alguém: o físico jamais vai preencher o espiritual. Tem gente que fica buscando no físico algo que é espiritual, por isso que nunca tem paz na alma. Tem alguém que fica declarando assim: não, mas quando eu ganhar melhor eu vou ter paz. Aí ganha melhor, está sofrendo ainda mais. Tem pessoas que declaram assim: não, mas eu estou sofrendo assim, mas quando eu casar, e isso vai trazer paz. Aí casa, tem mais crise. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu estou enfrentando essa crise, mas quando eu formar, vai melhorar, minha vida não melhora, porque nada que é físico pode preencher o que é espiritual, meu irmão. Você pode buscar em qualquer lugar da sua vida. Você pode buscar no relacionamento. Você pode buscar na cultura que você quer. Você pode buscar em onde você desejar. Mas só quem traz paz na sua alma é a presença do Senhor Todo-Poderoso. Zaqueu ele sofria ao ponto, meu amado, que ele era um rico pobre. Ele precisava de ser tratado na sua alma. Precisava de ser tratado, meu amado, dentro do seu interior. Quantas pessoas hoje não avançam por conta, meu amado, de crises emocionais, de problemas, meu amado, no profundo em si, que nunca foram tratados, estão vivendo como pessoas que precisam de ser surpreendidas pela glória do Senhor. Que sabe, que Deus possa tocar na sua vida nessa noite, e onde está a parte de Cristo possa preencher. Então, logo que eu entendo que Zaqueu era improvável, primeira coisa. Segunda coisa que eu entendo quando o Senhor passa em Jericó, que quando o Senhor encontra Zaqueu, ele sendo improvável, Deus tem um propósito e um projeto para a sua vida. Mas eu entendo ainda mais. O Senhor passa naquele lugar, e quando ele vê Zaqueu, a Bíblia diz que ele era publicano e rico. Que eu entendo aqui algo extraordinário. O que estava para acontecer na vida do Zaqueu, o Senhor já tinha feito. Diga para alguém que Deus quer fazer na sua vida. Diga para alguém com carinho o que o Senhor quer fazer na sua vida. O que o Senhor quer fazer na sua vida, né, Senhor? Ele já fez na vida de outra pessoa e deu certo. O que o Senhor quer fazer na minha vida, Ele já fez na vida de outra pessoa e deu certo. O que o Senhor quer fazer na sua vida, Ele já fez com outras pessoas e deu certo. Leva sua mão. Por isso que Ele vai fazer na sua vida vai dar certo. O Senhor, Ele conheceu Zaqueu. E a Bíblia diz que quando ele entrou naquele lugar, Jesus conhece quem é Zaqueu. Tanto é que quando ele olha para o sicômoro, ele passa, ele tinha entrado, mas ele diz assim: Zaqueu,
Hoje me convém repousar na tua casa. Ele conhecia quem era Zaqueu. E para além disso, Deus sabe quem você é. Deus sabe quem você é, a estrutura que você tem. E quando eu falo que o Senhor já tinha feito isso, Ele fez isso logo. Com quem Ele fez? Ele passou e disse que tinha um publicano, e era um coletor de impostos. Ele disse assim: vem me serve. Quem era esse? Mateus, meu amado. Mateus, ele também tinha a mesma profissão do Zaqueu. Ele era um publicano, ele era um coletor de imposto. E o Senhor disse assim: já que eu chamei o Mateus, ele era um publicano, ele largou tudo para me seguir, deu certo, ele continua no propósito, na dimensão, vai dar certo com a vida de Zaqueu. Fale para alguém que Deus quer fazer na sua vida. Já deu certo na vida de outra pessoa. Mas quando o Senhor chama ele, qual que era a questão dos seus dias? Ser um publicano. Ser um publicano tinha, meu amado, tudo a ver com a sua reputação. Meu amado, reputação de um homem são as bases do seu caráter. Guarde a sua reputação. Sabe, para que nos seus dias, já dizia J. Jeremias, no tempo de Jesus a reputação de um publicano era difícil. Por quê? Porque que Zaqueu ele era rico? Era porque ele trabalhava na desonestidade. O que era para ele ser cobrado, olhe para cá, ele já não era querido porque ele cobrava imposto do seu próprio povo. E esse imposto que ele pegava, ele tirava do seu povo e dava aos romanos. E já havia uma crise nos seus dias, de pegar o dinheiro daquela circunvizinhança, pegar e levar para o Império Romano. Isso já era complicado. Mas para além disso, se o imposto era para cobrar 10, Zaqueu cobrava 15, cobrava 20. Ele superfaturava a nota, ele enganava, meu amado, ele mentia, e disse ele se apropriava do mais. Pelo simples fato dele trabalhar para o Império Romano, já dizia muito ao seu respeito, mas para além disso, ele cobrava muito além, porque ele tinha deficiência de caráter. Então a reputação do Zaqueu era alguém que mentia, era alguém que enganava, era alguém que roubava, era alguém que tinha desprestígio no seu dia. Sabe, meus amados, às vezes na verdade alguém pode olhar para nós como eles querem entender, mas Deus ele tem um projeto para a nossa vida. Tem alguém que pode até não acreditar em você, por tudo que você já fez no seu passado. E alguém pode não valorizar quem você está se tornando. Pode alguém olhar para você e declarar: não, esse daí ele continua do mesmo jeito. Não, meu amado, mas eu acredito que Deus está transformando a sua vida dia após dia. E a reputação de Zaqueu era alguém que usurpava do seu próprio povo, era alguém que enganava e era alguém que mentia. E por conta da falta de lisura, era que ele se tornou rico. Ele se tornou rico, meu amado, não porque ele trabalhava de uma forma simples, não, mas porque ele pegava o que não era seu. E quem reporta isso? Ele mesmo. Nós já reportamos isso. Ele disse: se eu tenho defraudado, ou seja, se eu tenho pegado, se eu tenho tomado isso, se demonstra no seu testemunho, se demonstra na sua fala. Alguém que cooptava algo que não era seu, uma reputação péssima, uma reputação pelo qual, quando o Senhor diz assim: eu quero dormir na tua casa, eu quero pousar na sua casa. Quem conheceu Zaqueu diz assim: como é que o mestre não conhece quem é Zaqueu? Como é que ele vai morar ou habitar ou passar um tempo dentro de um homem que é um ladrão? Quem diz isso? Eu, não, uma palavra está aqui. Quando o Senhor chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na tua casa. E ele desceu rapidamente, com alegria o recebeu. Todos
aquilo, murmuravam. Murmuravam por quê? Então, o que é esse murmurar? Porque ele come com um pecado. Zaqueu, ele tinha uma péssima reputação. As pessoas conheciam quem era ele. Alguém que enganava, que passava a pé e se apropriava de aquilo que não era seu. Então as pessoas não acreditavam em quem era Zaqueu. Por isso ele era improvável. Mas o Senhor já tinha feito isso. O Senhor já tinha feito isso. Deu certo com Mateus. Independente do que as pessoas estavam falando naquele lugar, disse assim: ó, vocês estão vendo Zaqueu desse jeito, mas eu também já chamei um publicano, e esse publicano está me servindo, esse publicano está caminhando comigo, esse publicano está espalhando o evangelho, e esse publicano é o Mateus, e assim como eu chamei o Mateus, eu estou chamando o Zaqueu, e a vida dele será transformada, ele será liberto, ele vai viver a vida que eu tenho preparado para ele. Não importa o que falem a seu respeito, não importa onde você mora, o Senhor acredita na sua vida que você é a resposta para essa geração. Glória a Deus. Aleluia. De um improvável, mas Deus já tinha feito e deu certo. O que você está vivendo hoje, no seu tempo de luta, no seu tempo de processo, Deus sabe que Ele já fez com outras pessoas e essa pessoa deu certo. Está funcionando, família abençoada, vida restaurada, vida abençoada. Quem é essa pessoa? Quem sabe sou eu que estou pregando para você, mas daqui para frente você vai pregar para mim. Quem sabe alguém está liderando você hoje, mas daqui para frente você vai liderar pessoas. Quem sabe você, meu amado, não está tendo a resposta dentro da sua casa. Quem sabe pessoas ainda não estão escutando. Quem sabe pessoas estão avaliando a sua vida, mas com o passar do tempo, eu declaro que você será a resposta para a sua casa. A palavra que você declarar vai ter peso, vai ter valor e vai ter autoridade, porque Deus está confiando que você está sendo levantado nesses dias. Ninguém acreditava no Zaqueu, mas Zaqueu era a resposta, meu amado, para os seus dias. Era um processo que o Senhor estava trabalhando acerca do Zaqueu, para que ele vivesse as promessas que Deus tem preparado para a sua vida. Primeira coisa, o ser improvável. Segunda coisa, Deus já havia feito isso e tinha dado certo. Então eu volto a minha palavra e digo: vai dar certo com você. Vai dar certo. O que Deus está fazendo com a sua vida, Ele já fez com outras pessoas. E deu certo, vai dar certo na sua vida. E a terceira coisa, e aqui eu quero encerrar para orar com você. Quando o Senhor, Ele fala acerca de Zaqueu, desce depressa, porque me convém hoje pousar na sua casa. Então Zaqueu desce, levantou-se e disse ao Senhor, ou seja, ele desceu e começou a caminhar com o mestre. Meu amado, o processo que Deus tem preparado para nós fala em caminhar com Ele. Ele estava em uma figueira, um sicômoro. Ele desce depressa, disse: Senhor, se me convém hoje. Ele pega o Zaqueu, olha para cá, e ele vai caminhando com o Zaqueu. Ele vai caminhando com o Zaqueu para onde? Em direção à sua casa. Mas nesse estado de caminhar com o Senhor, as Escrituras não falam. Mas eu acredito que a presença e o Senhor deve ter falado algo profundo no coração de Zaqueu. Porque quando você caminha com o Senhor, a presença dele vai transformando quem você é. Diga para alguém que precisa você fazer. Diga com força o que você precisa fazer. É caminhar mais próximo do Senhor. Quem sabe você está caminhando muito longe, e o Senhor diz depressa: vem caminhar comigo. Porque quanto mais próximo que você caminha dele, mais o reflexo dele vai aparecer na sua vida. Quanto mais próximo você caminha dele, você vai descobrir o quanto falho você é. O quanto mais próximo você caminha dele, você vai começar a olhar as suas deficiências de caráter, de personalidade, de perspectiva.
positiva e o Senhor vai começando a ajustar a sua vida. O problema é que muitos querem caminhar com o Senhor, mas querem caminhar distante. E quando você caminha distante, algo acontece. Porque a palavra do Senhor diz lá em João: então o Senhor começou a caminhar, então aprisionaram ele, mas Pedro estava longe. Pedro não estava mais próximo do Senhor, e quando o Senhor foi aprisionado, Pedro estava longe, se aquentando na fogueira. Chegou alguém e disse assim: você é um dos discípulos dele? Ele disse: não, nem o conheço. Quando você caminha distante do Senhor, você começa a negá-lo, mas quando você se aproxima dele, a sua vida começa a ser transformada. O problema é que nós queremos as transformações caminhando distante. Você não pode caminhar distante. O Senhor disse assim: desce, vem caminhar comigo, Zaqueu. O Senhor quer pegar na tua mão aqui. Ou então o Senhor quer colocar a mão no teu ombro e dizer assim: filho, eu acredito em você. Tem ainda projetos para a sua vida. A sua casa será transformada por conta de você. Filho, segura na minha mão. Vai vir o apedrejamento, a luta, o desafio, mas eu sou contigo. Eu confio que você vai funcionar, que é você que vai mudar a estrutura da sua casa. Filha, eu trouxe você aqui. A tua vida será transformada. Ah, meu amado Senhor quer chamar você para caminhar junto dele. Você não pode caminhar distante. Quando você caminha distante, o que tem da nossa parte é a negação. Alguém olhou para o Pedro distante e disse assim: você caminha com ele. E olha a palavra que essa pessoa falou ao Pedro quando ele negou, disse assim: eu não conheço. Ele disse: não, o teu jeito de falar te denuncia. Pedro falava, meu amado, igual Jesus falava, mas na hora que ele estava distante, ele começou a negar o Cristo. Tem pessoas que falam, parece que é crente, andam com roupa de crente, com Bíblia de crente, mas estão longe, estão negando ao Senhor. E o Senhor está chamando essa geração para caminhar próximo dele. Vem, Senhor, vem depressa. Eu quero caminhar com você. Eu quero ter intimidade, eu quero ser íntimo. Eu quero te ouvir, eu quero te escutar. Eu quero saber qual que é a sua dor. Eu quero saber qual é a crise que você está passando. Eu vou sarar você por dentro. Isso acontece, igreja, se nós caminharmos juntos. Porque se eu caminho junto com a minha esposa, ela vai saber a minha crise. Aliás, ela nem precisa eu falar, meu irmão. Minha esposa sabe o dia que eu não estou bem. Antes de eu chegar em casa, ela já sabe o que eu gosto de comer, como eu gosto de sentar. Quando eu saio para algum lugar que eu quero trazer alguma coisa para ela, eu nem preciso ligar para perguntar o número, o sabor, o gosto, o cheiro, o tamanho, não a cor. Eu sei porque eu já caminho com ela há 25 anos e o caminhar junto, sei, meu amado, o que ela gosta, eu sei o que ela não gosta, meu amado. Eu posso atrapalhar o meu propósito fazendo o que ela não gosta, mas se eu quiser bênção na minha vida, eu sei o que ela gosta. Você não pode parar o projeto de Deus para a sua vida fazendo o que o Pai não gosta, porque quando você caminha próximo, Ele vai te dizer o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Glória a Deus. Tem vezes que eu saio, meu amor, trouxe sapato para você. Não é? Porque eu sei o número que ela calça. Eu sei que ela não gosta de roupa alta, ela gosta de roupa baixa, que caminha junto. Eu gosto da cor e do tamanho, que nada apertado. Eu sei, meu amado, 25 anos comprando sapato. E não compro mais, porque às vezes não dá porque essa mulher merece. Porque tudo que eu sou aqui nesse altar é fruto do que ela é em casa, na minha vida. Sabe, meus amados, quando você caminha junto, você vai identificar, meu amado, os valores. E o que você precisa para ter uma transformação profunda é caminhar com Cristo. Você pode estar aqui ainda assim, pode estar longe. Você pode estar numa cela ainda assim, estar longe. Mas quando caminhar próximo, a transformação vai ser profunda em você. O Senhor te chama hoje para um projeto de libertação baseado no relacionamento. Quando o Senhor chama o Zaqueu para caminhar junto, pega nele,
eles caminharam juntos e algo aconteceu. Aconteceu apenas um toque. Eu até começar a cantar. Apenas um toque do meu Senhor. Amém? Apenas um toque de Deus, meu amado. Foi como aquele Senhor, aquele centurião disse assim: manda uma palavra e o meu servo será curado. Se o Senhor manda uma palavra, ele será curado. Imagina se Deus colocar a mão na costa. Mas se Jesus pegar na mão, meu amado. Imagina se eu abraçar, meu amado. Se uma palavra traz resultado, imagina, meu amado, um toque do Senhor. Imaginei que quando isso aqui vai, o Senhor toca no ombro dele. Vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. E a palavra do Senhor diz que o Senhor ia caminhando com os dois, meu amado, na estrada de Emaús. Ele ia caminhando. Quando ele dizia, meu amado, para um lado, ele disse assim: você não quer comer? Ele disse assim: não. Ele sonha. Aqueles dois homens na estrada de Emaús que estavam ouvindo assim, não queimou dentro de nós quando ele falava. Quando você caminha com ele, algo começa a queimar dentro de você. Quando você começa a caminhar, algo começa a entrar em chamas na sua vida. Algo começa, meu amado, a incendiar a sua vida. É só você caminhar com ele que algo queima. O problema é que você está frio porque você está caminhando longe. Caminha com ele que algo começa a esquentar dentro de você. Vem aqui, meu amado, 6 às 7, 7 às 8. Vem aqui todos os dias, meio-dia, vem às 18 horas. Começa a buscar a face dele. Se algo começa a invadir a tua. Essa aqui, isso aqui. Um toque dele. Zaqueu foi sendo tocado por Deus. Zaqueu foi sendo tocado na sua vida. E sabe o que eu vejo? Que Zaqueu, ele caminha próximo do Senhor. Entra na casa dele. O Senhor olha para os olhos de Zaqueu. Zaqueu, meu amado, disse algo que nós precisamos dizer. Senhor, se não alguma coisa eu tenho defraudado, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho roubado, eu restituo 4 vezes mais. Aquele encontro com Zaqueu, com o Senhor, não gerou o que pode gerar hoje quando muitos estão na igreja. O que gera hoje o encontro do Senhor, pastora Conceição? Gera um crente teórico. Glória a Deus. Não, quando der eu faço, quando der eu vou, quando der eu pratico. Ah, mas está faltando isso, quando isso vir na minha vida, eu vou mudar esse meu aspecto. Ah, sabe, quando fizer algo na minha vida, eu perdoo. Quando algo fizer na minha vida, eu sou de fato, eu me torno verdadeiro. Quando Deus tocar na minha vida, assim, sei lá, eu começo a ser fiel. Zaqueu não viveu de teoria. A conversão de Zaqueu foi na prática. Quando o Senhor tocou na vida dele, ele se sentou. A conversão, meu amado, veio no profundo da sua alma. Zaqueu, ele não foi um cristão de teoria, meu amado. Naquele momento, a conversão, meu amado, foi no profundo da sua vida. Ah, meu amado, o Senhor poderia ter olhado para ele sem defeito e disse assim: será que eu devolvo ou não devolvo? Ah, sabe, quando eu enfrentar, sabe, quando eu tiver uma escola de treinamento, uma escola de líder, quando eu aprender o método 1, o método 2, o método 3, eu vou começar a perdoar. Sabe por quê? Tem muita mágoa no meu coração, tem muita raiz de amargura. Sabe o que aconteceu há 10 anos? Eu não consigo liberar perdão, eu não consigo
Zaqueu teve uma conversão na prática, foi imediato. Ele não teve que pegar, meu amado, e explicar para ele todo o Torá, meu amado, falar para ele do Midrash, do Pentateuco todo, não. Naquele encontro houve uma conversão profunda, meu amado, na sua vida. Quantos encontros você vai precisar para você arrancar essa rede de amargura da sua alma? Quantas vidas no reino de Deus, quantos cultos você vai precisar para liberar perdão, ou para se tornar fiel, ou para se tornar santo? Só toca na vida dele. Que sabe que o Senhor olhe no profundo da tua alma. Que sabe que o Senhor olhe no profundo da sua vida e diga para você: eu quero te libertar de vez. Eu quero pôr em liberdade. Eu quero que você abandone isso que está te ferindo. Eu quero que você seja liberto por inteiro. Liberta por inteiro. A conversão e a libertação do Zaqueu, ela foi legítima, rápida, eficiente e eficaz. Ele não teve, meu amado, que passar por todos esses processos que nós precisamos para sermos transformados. Não, aquele momento que o Senhor entrou com o Zaqueu, ele foi mudado no seu interior. Sabe por quê? Ele foi profundamente tocado. Sabe por quê, pastora Nazaré? Ele foi profundamente tocado, porque se tem uma área que mais atrapalha a sua e a minha caminhada com Cristo, é as finanças. Tem pessoas que lutam muito tempo no reino, mas nunca se tornaram fiéis. Se tem coisas, meu amado, que mais faz, na verdade, é as promessas parar e falta de infidelidade. Zaqueu levou anos para construir o dinheiro que ele tinha. Imagina quantas maracutaias Zaqueu tinha feito para ele se tornar rico. Imagina quantas pessoas ele tinha enganado. Imagina quantas pessoas ele tinha passado para trás. Porque tem pessoas que se convertem, mas nunca convertem, meu amado, os seus recursos para o reino. Tem pessoas que ajudam pessoas. Tem pessoas que se convertem, meu amado, estão na igreja, mas o seu coração ainda é neutro com relação ao propósito do auxílio, da ajuda e da cooperação. Não consegue ser um crente completo, um cristão completo. Zaqueu não. Teve um de profundo naquele dia com o Senhor, de improvável, de alguém, meu amado, que o Senhor já tinha feito, tinha dado certo, que sofreu uma libertação e profunda naquele dia. O Senhor era na sua casa e disse para o Senhor: sabia que as pessoas estavam ali necessitadas, mas o coração dele era duro, o coração dele era difícil e complicado. Mas naquele dia de encontro, ele começa a enxergar o necessitado, ele começa a enxergar o aflito que precisa. Olhe para cá, o dia que o Senhor tocar profundamente no seu coração, você vai começar a olhar para o lado. Você vai começar a identificar que tem alguém da tua casa que precisa de que você entre em uma conversão profunda. Você vai começar a olhar para a sua família e dizer: não, se Deus usar a minha vida, a minha casa será liberta, pessoas serão transformadas, e por conta do meu caminhar, famílias inteiras serão libertas. Zaqueu não se preocupava com ninguém, e após o encontro com o Senhor, ele começa a identificar os necessitados, ele começa a identificar os famintos, os que necessitam. Quando você tem uma conversão profunda, você começa a identificar na tua casa quem é que está amarrado, quem é que está aprisionado, quem é que está triste, quem é que está precisando de cura e de libertação. Mas quando não é essa conversão profunda, ser crítico e vir na igreja basta. Mas uma conversão profunda começa a identificar os problemas relacionados que eu tenho que resolver. Só depende de mim. Zaqueu olha agora
aos pobres. Ele era um rico pobre e agora ele pode ajudar o pobre. Eu dou aos pobres a metade do meu bem. Era alguém, meu amado, que foi cortado no meio. Imagina, meu amado, o tamanho de renúncia da tua parte. Sabe por que isso? O encontro com o Senhor traz renúncia na tua vida. O encontro do Senhor começa a gerar renúncia dentro de nós. Agora não é o que eu sou, o tempo que eu tenho, não é, meu amado, quem eu vivo. O meu amado começa a gerar renúncia dentro de nós. Ele começa a renunciar, eu dou a metade do meu bem, renúncia. Renúncia onde dói. Porque renunciar aquilo que não traz dor não é renúncia. Nem renunciar onde dói. Eu dou a metade dos meus bens. Ele ia ajudar o necessitado. Mas agora ele diz, eu restituo 4 vezes mais. Ele poderia dizer, não, olha para cá, eu vou dar 1 para quem eu tenho roubado. Eu vou dar 2 no máximo. Ele poderia barganhar. Mas quando ele dizia, Senhor, eu restituo 4 vezes mais, era o que estava escrito. Ele não quis barganhar, meu amado. Ele quis cumprir o que estava escrito. Quando vem a presença do Senhor, não dá para barganhar. Diga para alguém, quando você tem um encontro com o Senhor, não dá para barganhar. Você tem que começar a caminhar em obediência. O que é que tem que ser obediente? Tem que ser santo? Tem que ser santo. Não posso barganhar relacionamento. Tem que ser fiel, não posso barganhar desvio e ofertas. Tenho que caminhar com o Senhor, tenho que devolver o que é para devolver, eu tenho que devolver o que é para devolver. Não posso pegar o que não é meu, não posso pegar o que não é meu. Glória a Deus. Não posso barganhar, meu irmão. Não posso barganhar. Zaqueu, além de ele olhar os pobres, diz assim, vou fazer o que está escrito. Vou começar a obedecer. Você tem que começar a obedecer, meu irmão. Você quer viver vida de prosperidade, fidelidade é o caminho. Você quer ter um casamento abençoado, santidade é o caminho. Você tem que começar a obedecer o que está escrito. Porque você nunca vai chegar lá, você vai estar na igreja, a sua vida nunca será destravada como é para destravar. O Senhor vai trazer um profundo processo de libertação, não teórico, mas o prático de assistir. Porque tem pessoas, meu amado, que vão passar anos na presença, na casa do Senhor, mas nunca serão libertos. Sempre terão raízes de amargura na alma. Nunca alcançarão perdão. Nunca alcançarão a santidade. Nunca caminharão na fidelidade. Você vai viver uma vida travada. Você vai chegar num nível que você nunca vai passar. E muito pelo contrário, muitos começam a recrudescer e a regredir. E o que está nas suas mãos começa, meu amado, a se deslocar para todos os lugares. Sem que você se perceba, daqui a pouco está a vida amarrada, a família destruída. Você não sabe o que aconteceu. Porque Deus, ele tem um tempo oportuno para você ser destravado na sua vida. Zaqueu não esperou se você ir dali, não. Foi naquele dia do encontro que ele propôs seu coração. Renúncia e caminhar em obediência. O Senhor chama essa igreja para esses dias. O Senhor chama você porque Ele quer usar a tua vida poderosamente. Não há nenhuma razão pelo qual Deus não queira te abençoar, mudar a tua história e ressignificar a sua vida. Peço que você fique de pé onde você está. Quero orar com você, para que Deus ele possa gerar esse contexto de graça, para que Deus possa fazer algo extraordinário na nossa vida, para que Deus possa nos abençoar por inteiro e por completo. Meu Deus, o Senhor tem nos usado de uma forma profunda nesses dias. O Senhor tem trabalhado na nossa vida, trabalhado quem somos. Nosso processo está avançando. Coloca a mão para nós. O Senhor entrou naquele lugar para chamar o improvável. Quem sabe, meu amado Deus, escolheu você da sua casa, escolheu você da sua família, escolheu você para viver tempos poderosos, para gerar uma libertação
Senhor nosso Deus, nessa noite, eu oro pelos filhos e filhas que aqui estão. Pai amado, quantas improváveis nós temos aqui, Pai. Quantas pessoas, Pai amado, nós temos aqui, que, Pai amado, jamais, Pai amado, alguém um dia iria prescrutar no seu coração que seria um poderoso homem, uma poderosa mulher de Deus. Quantas pessoas não acreditavam naquilo que você ia se tornar, mas Deus chamou você, e a partir de você, meu amado, que a sua família tem sido abençoada, e a partir de você que a sua família tem sido transformada dia após dia, e por conta das suas orações é que Deus tem escutado o teu clamor. Senhor Deus Santo, vem com engraçamento, vem com graça, vem com glória, Pai amado, nessa noite.